para mim aí a frequência que a gente tinha colocado. Pronto. Então, vamos lá. Professora, Oi. já que é Pode duas falar. aulas para fazer 2 vezes a chamada, ou só uma? Não, só uma. Eu tô pedindo para enviar porque acho que alguns aí não preencheram. Mas se você já preencheu, não tem problema não. Já é para as duas aqui. Pronto, então vamos lá. Questão de língua portuguesa, tá? Variação linguística, assunto muito fácil e muito importante para que a gente, inclusive, compreenda, né, essa relação da nossa língua, a importância da comunicação, que a gente reflita também sobre o preconceito linguístico. A gente, por exemplo, é nordestino, a gente sofre até hoje preconceito linguístico, a gente pode refletir sobre isso também, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre essas variações. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Opa. Pronto. Então, vamos lá. O que são variações linguísticas, primeiro ano? São chamadas de variações linguísticas quando a gente tem diferentes formas de falar, né, esse idioma, por conta justamente dessa linguagem padrão de um país, ou então, por exemplo, de uma determinada variação de região específica. Então, basicamente, é tentar entender que a nossa língua ela não necessariamente é só padrão, né? Mas ela é variada, né? Ela não é, por exemplo, homogênea, ela é variada. Então, no Brasil, a gente tem diversas variantes, né? A gente tem diversos dialetos, né? Dialeto mineiro, carioca, o gaúcho, sei lá, o pernambucano, o sulista, né, que a gente vê muito, tá? Então, o sistema dessas línguas, ele é formado, né, por esse conjunto de variantes que podem, né, ser desse âmbito sociocultural, desse âmbito regional, a linguagem pode estar relacionada à faixa etária, à tua situação ocupacional, né, em relação ao trabalho. Então, a gente tem linguagem para cada momento, a gente tem linguagem em relação à vivência de cada pessoa. Então, isso faz com que cada grupo social, né, é claro, de diferentes ocupações, né, sei lá, faixa etária, de região, forme, né, crie seu próprio dialeto, que eu até coloco que é como sua forma realmente de comunicação coloquial. Então, quando a gente vai para essas reflexões, é muito possível, muito interessante que a gente perceba que essas variações linguísticas, elas estão presentes nas comunicações, né, nas nossas comunicações verbais, né, e, claro, em diferentes partes do mundo. Então, elas ocorrem justamente por conta dessa influência do nosso contexto social, do nosso contexto regional, do nosso contexto histórico, tá? Por conta desses processos de construção da nossa fala, né? E tudo isso ajuda a caracterizar até a forma como cada um de nós, né, vai se comunicar no nosso grupo. Então, a variação linguística ou as variações linguísticas, elas são de fundamental importância para a nossa comunicação, tá? Pronto. O que vai cair na prova de vocês? Tipos de variação, tá? É isso que vocês têm que aprender para a prova, ok? E não são difíceis de vocês compreenderem de forma alguma. Então, a gente tem inicialmente aqui, né, as variações, né? A primeira variação, a variação geográfica, que também é chamada de diatópica. Então, se liguem, porque na prova de vocês ou pode estar um nome, né, geográfico, ou pode estar o nome diatópica, mas mesma coisa, porque elas têm esses dois termos, ok? Nas variações geográficas, né, ou diatópicas, elas falam dessa diferença de linguagem por conta da região, né? Então, essas diferenças, elas acabam até se tornando óbvias, né, quando a gente escuta, por exemplo, um brasileiro ou um angolano, sei lá, um português de Portugal conversando. Então, nesses três países, por exemplo, né, que é no Brasil, na Angola e em Portugal, fala-se português. Só que há diferenças imensas em cada fala. Então, a nossa fala ela é muito próxima de português de Portugal. Por quê? Porque nós somos colonizados por portugueses, então por isso que a nossa fala é muito próxima à fala de Portugal, tá? Então não é preciso exatamente que a distância ela seja tão grande, né? Até dentro do nosso próprio país, né? A gente vê diferença nesse léxico, né? Que são as palavras, ou no fonema, né? No som, no sotaque. Então assim, há diferenças, por exemplo, entre a capital e a cidade do interior do mesmo estado, por exemplo, tá? Por exemplo, a gente é cearense, e tem gente em Fortaleza que tem um sotaque mais apurado do que a gente que é do interior. Olha, a gente é do mesmo Ceará,
Então, a gente observa até alguns exemplos de diferenças regionais. Por exemplo, né, a gente tem a mandioca, que pode também ser conhecida como aipim, que pode também ser conhecido como macaxeira, né? Esses 3 nomes estão corretos? Estão corretos, né? Mas dependendo da região do Brasil, você vai ouvir com mais frequência um ou com mais frequência outro. Então, mesmo vale, por exemplo, para a polêmica entre o biscoito e a bolacha, né? Que as pessoas colocam essa polêmica de biscoito. Será que é biscoito ou é bolacha, né? Só que ambos os termos, né? Eles vai depender muito da região, mas é a mesma coisa, né? Então, vai depender muito desse território nacional. Então, as gírias, né? As gírias, elas também variam bastante regionalmente. Cerveja. Cerveja pode ser conhecida em algumas regiões do lado do Paraná como bera ou breja. Breja em São Paulo. Breja em São Paulo ninguém chama cerveja. Vamos tomar cerveja. Em São Paulo chamam breja, tá? Ou serva, lá no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, vai depender muito dessa região. Exatamente. Tangerina, mexerica. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Aqui a gente tem um único, né, objeto. A gente conhece aqui como pão, né? Mas, por exemplo, dependendo da região, ó, Rio Grande do Sul, ele é conhecido como cacetinho. Aqui no Ceará, né? É conhecido como carioquinha, né? A gente chama de carioquinha. Lá no interior do Nordeste, pão aguado. Lá na França, ó, pistola, né? Lá em Portugal, carcaça ou cacete. E no Rio de Janeiro, pão de sal. Olha que interessante. Exatamente, aqui no Ceará, por exemplo, a gente também chama de pão massa grossa, exatamente. Ó, já tá me dando outro termo. Exatamente, o pão bengala. Muito massa, né, galera? Um único Imagina, objeto, professora, né? o francês. Imagina o francês chegando aqui e na padaria, ei, me dá uma pistola. Imagine aí, ou então você disse aí, uma pessoa de Portugal, né, chegar numa padaria e me dê um cacete, né? Aqui a gente vai, o cara vai entender que é para bater nele, né? Você me deu um Oxe, cacete, aí o cara pega, o cara tá pedindo cacete de graça, é? não é? Aí já é estranho, né? Por isso que é interessante que em cada lugar que a gente vá, né, a gente tome cuidado até, né, do que a gente vai dizer, né, pra gente não acabar, sei lá, ofendendo ou talvez até levando uma surra, né, em situações como essa, né? Então é até interessante que a gente tome cuidado, ok? Mas olha como é massa, né, esses tipos variados, né, de variação. Então, por isso que a gente fala de geográfica, né, ou de atópica, né, que está muito relacionado a esse lugar realmente, né? Ó, aqui eu dou outros exemplos, ó, do celular, que lá em Portugal ele é chamado de telemóvel, ou aqui no Brasil é ônibus, né? Lá em Portugal é autocarro, aqui no Brasil trem, né? Lá em Portugal é comboio. Olha que interessante, né? O mesmo objeto e tem mais de uma variação. Muito massa. Tá dando para entender? Deu para entender, né, gente? A variação geográfica, né? A gente está falando justamente dessa diferença devido à região, tá? Aqui é a diferença em relação à região. Pronto. Ainda aprofundando aqui, né, a questão sobre região, a gente também tem essa variação que a gente chama de variação regional ou variação diatópica, tá? Então, o português brasileiro, por exemplo, ele é composto por dialetos regionais, né? E esses dialetos regionais, eles vão dar a gente, por exemplo, substantivos que recebem, né, outros nomes, claro, a depender dessa localidade em que eles são ditos, tá? O caso que eu falei do biscoito ou da bolacha, porque na verdade aqui, nessa variação regional ou diatópica, são um aprofundamento dessa variação anterior que a gente viu, tá? Só um aprofundamento dela. Então, como eu falei, né, o exemplo do biscoito, da bolacha, ou então da sandália e chinelo, da macaxeira que eu falei, né, que pode ser conhecida como aipim, por exemplo, da tangerina que colocaram aqui, que também pode ser chamada de mexerica ou bergamota, tá? Então, essas variações, elas podem causar, né, situações inclusive, de preconceito linguístico, a gente sabe, né, que, infelizmente, esses preconceitos linguísticos, eles são essas intolerâncias, né, esse desprezo pela forma de falar do outro, né, e essas pessoas acabam até fazendo esse juízo de valor, né, por ser um dialeto diferente do seu. Então, normalmente, por exemplo, o preconceito linguístico, ele acaba acontecendo nesse tom de deboche, né,
quando alguém acredita que a sua maneira de falar é superior à do outro. Então, nesse contexto aqui, a gente tem a gíria, né, um dialeto informal, característico de pequenos, né, de pequenos grupos, com palavras que sofrem alterações ou caem, né, em desuso com o passar do tempo, tá? Que no caso, né, a gente tem aí diversos tipos de variação, tá? Aqui, na verdade, são um aprofundamento que a gente viu há pouco. Deixa eu passar. Pronto. Em seguida, a gente tem as variações históricas, que também são chamadas de variações diacrônicas, tá? Essa aqui é muito interessante, ó, porque as variações históricas, elas vão tratar dessas mudanças ocorridas na língua, né, no decorrer dos anos, tá? Então, novamente, aqui as variações históricas, né, elas vão tratar das mudanças que ocorrem na nossa língua no decorrer desse tempo. Então, algumas expressões, elas deixaram de existir e outras, elas passaram, né, a surgir, a serem criadas, e outras acabaram se transformando por conta também desse tempo, ok? Então, um clássico exemplo aí da língua portuguesa é o termo você, que eu coloquei aí, ó. O clássico, é um clássico, né? É o termo você, né? Você no português arcaico, né? A forma usual, por exemplo, desse pronome de tratamento, antigamente, né, era vossa mercê. Antigamente mesmo, há muitos anos, ninguém falava você, a gente falava vossa mercê. Então, assim, claro, devido a essas variações, né, inicialmente sociais, né, a gente passou a usar frequentemente depois o vós me sei. Aí, com o passar dos séculos, né, essa expressão, ela passa a se reduzir. Então, hoje a gente fala você, que é até uma forma mais incorporada, né, dessa norma padrão, tá? Porque a língua ela acaba se adaptando, né, em relação a esse uso, né, dos falantes. E, claro, ela é aceita por essas regras gramaticais. Então, em contextos informais, é muito comum, por exemplo, esse uso da abreviação do você para ser, ou na escrita mais informal ainda, né, que é VC, que vocês utilizam muito, né, principalmente nessa linguagem da internet, né. Tá, até lembrando que essas últimas formas, elas não foram incorporadas por essa norma padrão, né? Então, elas não são utilizadas nessa linguagem formal, e sim na linguagem informal, tá? Outras mudanças, né, comuns são, por exemplo, as da grafia, né, da escrita, né, por conta dessas reformas ortográficas, né, que até se costumam aí regular. Por exemplo, a partir de 2016, a palavra consequência, ela passou a ser escrita sem o trema, que são aqueles dois pontinhos que ficam em cima do U. Né? Então, a partir de 2016, consequência passa a não ter mais trema, né? Sendo que antes, né, ela era escrita com trema, consequência com tema. E do mesmo modo, por exemplo, a palavra fase, né, é hoje escrita com a letra F, devido também a essa forma ortográfica, né? E essa reforma ortográfica, sei lá, de 1911, né? Sendo que antes fase não era com F, era com PH. Antigamente se escrevia fase com PH, PHASE, né? Fase. E hoje não, né? Hoje a gente trocou, por conta dessa norma ortográfica, o PH por F. Né? Antigamente, farmácia não tinha F, era PH. O PH tinha som de F, tá? Tá dando para entender, Professora, gente? Pode dizer. tá. Sabe aqueles pobres que quer colocar o nome dos filhos com um monte de negócio? Então, Sim. esse PH aqui parece essa coisa. Não é, rapaz? Parece que a gente quer enfeitar o nome. Mas é porque realmente, antigamente, né, a nossa variação, na verdade, é a questão mesmo ortográfica, né? Ela era dessa forma, né? Por conta da raiz da nossa língua. Então, mas assim, claro que com o tempo eles acabam modificando, né? Acabam modificando, fazendo essa reforma, por conta da questão fonética, né? Do som. Deixaram mais abreviado, vamos supor assim. Deixa eu passar, mas deu para entender, né? Aqui acho que ficou claro para vocês a história. Mas como eu estou gravando, né? Depois vocês dão uma olhadinha. Variações sociais, né? Que são as variações também conhecidas como diastráticas, tá? Só um nomezão diferente, né, galera? Então, ela pode ser conhecida como variação social ou variação diastrática, tá bom? Então, prestem atenção no que eu tô dizendo, que eu tô vendo aí que vocês estão rindo aí no bate-papo, mas não sei o que é, que não dá para acompanhar. Mas prestem atenção, porque isso aqui, às vezes, a gente pensa, é tão fácil. Beleza, uma coisa é o assunto ser fácil.
e outra coisa é o nível da questão não ser. Então, cuidado, né? Prestem atenção aqui na aula, tá bom? Em relação a essas variações sociais, ou também conhecidas como variações diastráticas, né? Na verdade, essas variações sociais, elas são a diferença de acordo com o grupo social desse falante, né? Da gente que fala, né, na verdade. Só que, embora aí a gente tenha visto como gíria, né? Gírias que variam historicamente, geograficamente falando, né? No caso dessa variação aqui, a gíria, ela está mais ligada à faixa etária desse falante, tá? Aqui, em relação a essa variação, está mais ligada, a gíria está mais ligada à faixa etária desse falante, né? Por conta, né, de ser uma linguagem mais informal, né, desses mais jovens, né? Ou seja, as gírias, elas tendem, né, a ser faladas pelos mais novos. Ainda há expressões, por exemplo, informais que são ligadas a grupos sociais específicos. A gente também tem essas gírias ligadas a grupos sociais específicos. Por exemplo, um grupo de futebolistas, né? Ele pode usar a expressão carrinho com um significado específico, né? E, inclusive, que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol. Vocês estão ligados aqui no que eu estou falando? Então, assim, quando eu falo carrinho, eu sou jogador, só quem gosta de futebol ou quem é jogador que vai entender o que é. Mas quem não tá nesse meio ou não gosta, não vai entender o que eu tô falando, tá? Então a gente pode estar relacionando essas gírias em relação à fala mais jovem, mas também em relação a um grupo social específico. O grupo de capoeiristas, não sei se alguém aqui luta capoeira, mas um grupo de capoeirista, ele pode facilmente falar de uma meia-lua, né? Enquanto pessoas, sei lá, fora do grupo de capoeira, não vão entender, sei lá, imediatamente esse conceito específico que está dentro da capoeira. Ou do mesmo modo, né, esses próprios capoeiristas aí, ou até os instrumentalistas, provavelmente, né, eles terão mais familiaridade com esse conceito do atabaque, né, do que outras pessoas. Então, como a gente viu, né, as profissões, elas também influenciam bastante nessas variações sociais que a gente está estudando aqui, tá? Por conta desses termos técnicos. Esses termos técnicos a gente chama de jargão. Se ligue nesse termo, né? Jargão, tá? Jargão é um termo técnico que a gente utiliza dentro de uma profissão. Por exemplo, um advogado, ele vai utilizar termos que um professor não utiliza. Ou um médico vai utilizar termos, né, jargões, sei lá, que um veterinário não utiliza, ok? Então, jargões também, eles são contadores das nossas falas, né? Eles são até, eu chamo de termos ativos, de termos passivos, para que a gente possa remeter esses conceitos diferentes daqueles, inclusive, que, sei lá, estudos linguísticos acabam utilizando. Só que ambos esses casos, né, tanto ativo quanto passivo, eles são conceitos até muito mais específicos do que esse uso geral de outros grupos. Mas tentando ser bem clara, né, as variações sociais, elas abrigam muito bem esses grupos, né, sociais, tá? Pode ser um grupo de jovens, pode ser um grupo social, como vocês estão vendo, né, que foi o exemplo do capoeirista, sei lá, do jogador de futebol. A gente também pode ter esse grupo em relação à profissão também, né, porque a gente vai utilizar essa linguagem mais técnica, tá? Então, por isso que a gente fala de variação social. Por exemplo, você não vai utilizar com a sua mãe ou com o seu pai as mesmas gírias que você utiliza no seu grupo de amigos. Ou seja, né? Por que você vai utilizar diferente? Porque são grupos sociais, né? Não são grupos sociais iguais, tá? O grupo social dentro da sua casa é diferente do grupo social que você, sei lá, tem fora dela, tá? Com seus amigos. É diferente. Então, aqui a variação social remete a esses grupos sociais diferentes. Entendido, né? Entendido, galera? Aí eu coloquei alguns exemplos. Entendido. Ó, o termo freestyle, né? Para quem não tá nesse meio, né, do freestyle não vai entender. Ou então, sei lá, para quem é surfista, por exemplo, tem termos próprios para quem é desse grupo, tá? Pronto. Vamos passar aqui, né? Pronto, em seguida a gente tem as situações, né, as variações que são situacionais, mas que também são chamadas aí de diafásicas, tá? Isso eu deixei a imagem só para um lado, para poder deixar no meio, não tem problema não.
Pronto, essas situações situacionais ou situações diafásicas, né? Elas geralmente remetem ao contexto que vai exigir, na verdade, uma adaptação da nossa fala ou do estilo dela. Então, aqui, por exemplo, entram as questões de linguagem formal e de linguagem informal, né? Então, a gente está falando de adequação a essa norma padrão ou, no caso, né, pode ser também a despreocupação com esse uso, né, mais padrão. Então, o uso de expressões até mais rebuscadas, né, que são, né, bem formais, a respeito dessa norma padrão, a gente tem uma linguagem que nós vamos chamar de linguagem culta, tá? Ok? Uma linguagem culta, que vai se opor a essa linguagem mais coloquial, que a gente utiliza, né, uma linguagem mais familiar para a gente, tá? Agora, assim, na fala, né, o tom de voz, ele acaba tendo um papel importante também. Então, por quê? Porque o vocabulário, né, e a maneira de falar com os nossos amigos, eles não serão os mesmos, por exemplo, que em uma entrevista de emprego, né? E também, claro, né, eles serão diferentes daqueles usados para falar com pais e avós. Então, essas variações, elas vão respeitar a situação da interação social. Então, elas vão levar em conta, né, o ambiente e as expectativas desses interlocutores. A gente está falando aqui, né, de um tipo de variação em que você vai ter um momento para falar formal e um momento para falar informal. Confere? Aqui por exemplo, está ligado à discussão sobre preconceito linguístico. Quando a gente vai, sei lá, ter uma aula de português e tal, as pessoas dizem, não, você não pode falar errado. Aí eu paro assim, falar errado? Falar errado? Não existe falar errado, galera. Não existe falar errado. Não existe. O que existe? Existe você falar um tipo de variação em determinado momento. Não existe falar errado, tá? O que vai existir? É você falar formal quando for para ter que falar formal ou ter que escrever formal, e você ter que falar informal no momento em que você se sentir à vontade, né? E o momento permitir também para você falar de maneira informal, tá? Então, quando a gente fala que o outro fala errado, né, que o outro pronuncia, né, profere errado, isso é um preconceito linguístico, porque a gente não está levando em conta como é que foi esse meio social dele, né, a faixa etária, se ele teve acesso à educação, né, como é que está o meio cultural dele, tá? Então, envolve tudo isso, beleza? Então, assim, o que vale contar aqui, levar em consideração, é que, por exemplo, dentro de um seminário da escola, você não pode falar informal. Então, vai depender muito da situação para você utilizar a variação, né, apropriada. Tá sacando aqui, né? Então, não existe o falar errado, existe você falar, né, a variação correta de acordo com o momento. Numa prova, numa redação, você não vai utilizar uma linguagem formal, você vai utilizar uma linguagem formal. Agora, sei lá, tu tá no WhatsApp, vai falar com um amigo teu, vai utilizar uma linguagem totalmente coloquial, né? Totalmente informal. Porque o momento pede para que você fale informal, tá? Agora, numa redação, não, é diferente. Da mesma forma, numa apresentação de seminário, você não vai falar coloquial, ok? Isso dentro da escola, dentro da universidade. Então, aqui a situação, a variação chamada situacional ou diafásica, ela fala justamente desses dois diálogos. Né? Você tem um momento para falar formal e um momento para falar informal. Então, basicamente está separando isso, está deixando claro que é importante ter esses dois momentos, tá bom? Entendido aqui, né? Tranquilo para vocês? Claro, eu sempre deixo uns exemplozinhos, né? Só mesmo para divertir vocês, porque eu acho que o conceito em si, ele já deixa muito claro, né? Mas aqui, por exemplo, ó, a gente tem só mais assim uma explicação básica, ó. Ó, nome da gíria, levar o cano, né? Aqui ele coloca, por exemplo, uma situação em que a linguagem ela vai ser utilizada de maneira mais, né, informal, por exemplo, né? Ou então, né, dependendo da situação, né, você pode utilizar de uma linguagem formal. Então, aqui é só mais um exemplo para vocês depois em casa, vocês darem uma lida, né, e levar isso em consideração, tá? Isso aqui, ó. Eu só queria só enfatizar nesse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um cara que está ensinando, né, instruindo alguém a fazer alguma coisa, né? Então, dependendo da situação, né, ele precisa utilizar uma linguagem mais clara, né? Ele não pode utilizar gíria, ele não pode gírias muito pesadas, né? Digo pesadas assim, em relação à região dele, por exemplo, ou grupo social dele.
a linguagem ela tem que ser clara, ela tem que ser muito objetiva, senão o público ele não vai compreender absolutamente nada. Então, vai depender muito do contexto, da situação de diálogo. Pronto. Vamos seguir aqui, ó. Diferenciação, né, galera? A gente precisa de uma diferenciação entre língua, idioma e dialeto. Vamos aqui pela lógica. Eu não vou ler isso tudo, tá, galera? Porque senão vai ficar cansativo para vocês. Mas vejam aqui, né, que geralmente a língua, né, conforme eu coloco aí, ela é um instrumento de comunicação. Coloco que ela pertence aos falantes, que a gente vai interagir dentro da nossa sociedade a partir dessa língua, tá? Então, assim, a língua, por exemplo, ela está muito relacionada à fala, né? Então, a língua, inicialmente, né, ela é um instrumento da nossa sociedade, tá? Mesmo aí que a gente tem que seguir, dependendo da situação, essas regras gramaticais, essas normas gramaticais, mas ela faz parte da nossa comunicação, né, do nosso meio social, tá? Agora, a língua nos remete, por exemplo, à fala. A fala, por exemplo, aí, né, embora ela possa ser criativa, né, ela deve ser regida por regras até maiores e socialmente estabelecidas, né? Porque se ela não fizer isso, né, cada um de nós poderia até criar a sua própria língua, e isso até impossibilitaria a comunicação. Então, na fala, a gente encontra as variações linguísticas que jamais, galera, jamais elas devem ser vistas como, sei lá, transgressões ao idioma, né, sei lá, mudanças desse idioma, mas como uma prova de que a língua ela é viva, ela é dinâmica. Então, imagine se a gente não conseguisse variar a nossa linguagem, né? A gente estaria falando vossa mercê ou vós mercê até hoje, tá? Não é, Lucas? É verdade. A gente pode criar coisas para se comunicar apenas com o grupo, é verdade. A gente pode fazer muito isso. Ó, em relação ao idioma, galera, em relação ao idioma. Eu coloco aqui que em relação ao idioma, né, o idioma é uma língua própria de um povo. Isso aí acho que está bem claro, né? A língua própria de um povo. Só que mesmo que existam comunidades que utilizem outros idiomas, né, apenas a língua portuguesa, ela recebe o que eu chamo de status de língua oficial. Então, existem países como o Canadá, por exemplo, em que 2 idiomas eles são considerados como oficiais. Que no caso é o francês e o inglês, isso lá no Canadá. 2 idiomas lá são considerados oficiais. Exatamente. Agora, aqui no Brasil, não. Só língua portuguesa, tá? Só língua portuguesa realmente. Só que, por mais que seja língua portuguesa, vocês viram a quantidade de, sei lá, de dialetos que a gente passa a ter, né? Agora, falando em dialeto, dialeto é um modo como nós falamos, né? É a língua própria de cada região ou de cada território. Mas, tentando ser objetivo, dialeto é um modo como cada um de nós, né, fala, né? Dentro desse grupo social, claro, né? Pronto, aqui nós temos alguns tipos de dialetos. Eu vou deixar aqui, gente, esse vídeo. Não sei se vai dar tempo, vai depender muito se vai dar tempo, tá? Mas eu deixo esse vídeo aqui para em casa vocês assistam, porque aqui eu tanto coloco dialetos do Rio Grande do Sul, né, como dialetos, sei lá, dos interiores de São Paulo, por exemplo, sotaques mineiros. E aqui você eu vou lançar esse desafio, tá? Para a gente, inclusive, refletir na nossa revisão. O que vocês identificaram, né, de diferente de um dialeto para outro, tá? Então aqui tá o link, depois em casa vocês deem uma assistida, é muito engraçado, inclusive, o vídeo. Pronto, aí como o dialeto é o nosso modo de falar, eu coloquei aqui diversos tipos de dialeto para vocês terem essa base, tá? Por exemplo, né? A gente tem aqui alguns dialetos brasileiros. Que tipos de dialetos brasileiros nós temos? Nós temos o baiano, o brasiliense, né, que é de Brasília, o caipira, o carioca, o manezinho da ilha, né, fluminense, gaúcho, mineiro, nordestino central, o nortista, o paulistano, o recifiense, serra amazônica, o sulista. Olha a quantidade, né, de região que a gente tem dialeto. Olha aí, gente, é o tanto de dialeto brasileiro que a gente tem, né? Eu coloquei ainda aqui só alguns, né? Eu coloquei aqui alguns. Coloquei do lado também alguns exemplos dessas variações regionais em relação também a essas regiões. Ó. Abóbora, né, em algumas regiões é chamada de jerimum, almôndega, em algumas outras regiões é chamada de porpeta, ata.
fruta do conde, a baba, é a mesma pelada, né? O jogo de futebol, tá? Bergamota a gente viu, né? Que é também chamado de mexerica, ou biscoito, né? Que também pode ser chamado até de galheta. Bebê, que é bruguelo, dependendo da região. Desconfiado, cabreiro, a gente usa muito, inclusive, isso aqui no Nordeste, né? Coberta, a mesma coisa que lençol, goiabada, araçá. Aqui mandioca a gente já falou, né? O menino, dependendo de algumas regiões, né? Pode ser chamado de guri. O pão, né? Que a gente viu o exemplo do pão. Salsicha, que pode também ser chamado de fina, tá? Olha que interessante, né, galera? Eu nem fiz essa pergunta. Todo mundo aqui é do Ceará. Eu pergunto porque, às vezes, na escola, tem gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, do interior de São Paulo. Todo mundo aqui é cearense. Porque na minha turma, por exemplo, eu tenho alunos do interior de São Paulo. Pronto, ó, Lucas aí. Lucas tá dizendo que é de São Paulo. Olha, arrasou. Já eu mesmo sou cearense mesmo, só que eu sou uma cearense que tem uma mistura um pouco de alguns dialetos, sabe? Porque eu morei em Sobral, eu morei em Sobral há muito tempo e a gente acaba pegando um pouco do dialeto de lá, né? Olha, tu arrasou. Menino, rapaz, Deus tá vendo, vi vocês dizendo de França e Inglaterra. Olha, tu acha? Pois arrasou. Tu acha? Ó, vamos lá, ó, vamos para os exemplos de dialeto que eu trouxe aqui para vocês. Ó, tem vários. Ó. A gente tem primeiro aqui que é o dialeto caipira. Olha aqui o dialeto caipira, galera. Olha para cá, ó. Olha o dialeto caipira como é massa, ó. Geralmente o dialeto caipira, galera, a gente encontra lá em Minas Gerais, né? Lá no sul de Goiás, nessas zonas mais rurais, por exemplo, lá no sul do Rio de Janeiro, lá no Mato Grosso do Sul, lá no Paraná. E aqui é interessante, né? Porque no dialeto caipira a gente tem um ponto bem principal, né? Que é essa descendência do tupi, né? Da língua tupi, que foi, claro, né? Vocês sabem que essa língua esse dialeto dos indígenas e tal. E tem alguns traços, né? Em relação a essa linguagem tupi, claro, né? E o dialeto caipira, galera, ele tá adaptado nesse dígrafo, né? Que é o LH, que é pronunciado com o som de I. A gente tem o dígrafo LH, que é pronunciado com o som de I. Por exemplo, a palavra milho. Não sei se tem aqui a palavra milho. Mas tem aqui mulher, né? Então dá na mesma. Por exemplo, mulher, a gente tem um dígrafo LH, né? Só que eles pronunciam LH com o som de I. Aí não fica mulher, fica como? Mulher. Tá? Olha que massa, né? Ou então, se for a palavra filho, ó, filho, o LH, o som do LH fica o som de I, ó, fio. E claro, tem outras colocações também, né? Deixa eu ver aqui, ó. O nós fica nós, o alfinete fica alfinete, né? Alfinete, o falso, farso, né? Puxa muito R, farso. Ou melhor, mió. Os calmantes, ó, os carmante. Muito interessante, gente. Eu acho muito massa. Não sei se vocês estão achando interessante. Eu acho muito interessante esse tipo de variação, né? Como é que eles conseguiram realmente adaptar os fonemas. Eu acho o som interessantíssimo. Vamos ver aqui outro dialeto. Ah, aqui é só um exemplo, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós tudo manda e-mails, né? E-mails é e-mails, no caso, né? Outro dialeto, ó, o dialeto lá da Serra Amazônica. Ó, deixa eu dar o zoom para vocês verem, ó. O dialeto lá da Serra Amazônica, por exemplo, né? Traz muito esse sotaque dos migrantes, né? Por exemplo, aqui a gente tem alguns termos que são utilizados lá no sudeste do sul do Pará, lá no sudeste no sudoeste, na verdade, do Maranhão, lá no norte do Mato Grosso, por exemplo, tá? Então, uma das características desse dialeto é essa forte pronúncia da letra S,
né, que inclusive é bem próxima da fala do paulista, que a gente nem chama paulista, é paulista, né? Paulista, que eles puxam muito para esse S, dependendo das palavras, claro, né? Não sei se eu coloquei alguma palavra, pronto, ó. O estribado aqui, no caso, eles puxariam muito o S, né? Estribado. Puxam muito S. Se eles forem falar a palavra besta, eles vão pronunciar como? Besta. Besta. Puxam muito S. Paulista, bem paulista. Acho interessante, acho engraçado, né? Pra gente que é cearense, que a gente já puxa muito é o R, né? A gente acha muito engraçado. Deixa eu passar. Dialeto carioca. O dialeto carioca eu acho massa demais, porque parece que estão brigando com a gente. Né? O dialeto carioca, né? Vocês sabem que é conhecido por conta do chiado, né? Eles chiam muito. E eles enfatizam muito, por exemplo, a palavra. E parece que eles estão brigando realmente com a gente. Ó, por exemplo, carioca não diz, fala, já é. Carioca não mente, manda um caô. Né? Então, eles falam nessa pronúncia, parece que eles estão querendo brigar, né? Muito interessante, ó. Carioca não fala vai, carioca mete o pé ou vaza, né? Muito interessante. Ó, todas essas palavras parece que eles estão brigando. Ó, vaza, então, caô. Massa, massa, gente. Dialeto mineiro, ó, o mineiro também é bem legalzinho. O mineiro, como vocês estão vendo, né, eu coloco aí do mineiro, a gente vê muito claro, né, no estado de Minas Gerais, tá? E a gente tem essas influências, essa mistura, né, das influências do sotaque ou do dialeto, né, do Rio de Janeiro com o dialeto caipira. Então, é uma mistura dos dois, tá? Ok, ó, por exemplo, litro de leite, de leite, eles tentam reduzir o máximo que der. Litro de leite se pronuncia como de leite. Massa de tomate, massa tomate. Ou dentro da pia, ó, dentro da pia. Ou exemplo de quilo de carne, que de carne. Muito interessante, né, galera? Para vocês verem, né, a quantidade de falas diferentes, né? A gente está morando no mesmo país, galera. Ó, o dialeto sulista, por exemplo, né? O dialeto sulista, eu coloco aí, né? Que é como a gente vê ele no estado do Paraná, né? Nas regiões tanto leste, né? E central do estado, lá de Santa Catarina, e no norte e noroeste do Rio Grande do Sul, tá? E, claro, né? O dialeto sulista, né? Vejam que eu coloco lá no finalzinho, que é marcado pela pronúncia de algumas consoantes que são nasais e que estão no final de uma sílaba e pronuncia, claro, né, a vogal E ao final de palavras, quando na maior parte do Brasil se pronuncia como I. Tá? Por exemplo, apurado, né, eles chamam de apressado, ou casa, eles chamam de baia ou cerveja bera, né? Eles puxam muito essa questão, né, acho que da sonoridade como se fosse quase uma cantiga, né? O bera, o bar, tá? O pão, no caso, é broa, tá? O pão francês eles chamam de cacetinho. O bar aqui é Ave Maria. Pronto, vamos para outro dialeto, né? Esse dialeto, galera, é um dialeto que ele está dentro dos nossos estudos agora, porque foi um dialeto, inclusive, que caiu no Enem, tá? Para quem não lembra aí, é um dialeto que caiu no Enem e que muitas pessoas ficaram boiando porque ninguém conhecia. Professora, eu não quero estudar isso. Independente se você quer ou não quer, é algo que está dentro da nossa sociedade e que você não pode fingir que não existe, tá? Eu, particularmente, eu acho muito válido a gente estudar o vocabulário, né, e os dialetos LGBTQI+, para que a gente possa se inteirar de outras variações que surgem, que estão também dentro do nosso meio, do nosso grupo social. Nós temos amigos que também estão dentro desse meio LGBTQI+, tá? Então, eu acho que o vocabulário LGBT, ele é recheado de palavras, de gírias divertidíssimas, e que fazem, inclusive, para quem não sabe, né, alguns termos, eles fazem parte do Pajubá,
né, que é um nome criado, né, um nome dado aí à linguagem criada pela comunidade LGBTQI+, né. Entretanto, galera, ao lado aí de expressões populares até como lacre, né, close, existem alguns conceitos importantes que estão relacionados a essa compreensão e orientação também sexual, identidade de gênero, tá? Eu coloco aqui no material de vocês, ó, por exemplo, a questão que caiu no Enem, tá? Que falava sobre justamente esse pajubá, que é o nome dessa linguagem LGBTQI+, tá? E essa foi a questão, ó, que caiu, foi o texto que caiu na questão, na verdade, e muitas pessoas acabaram errando a questão por não saber os termos que estavam dentro dela. Então, é algo que vocês precisam realmente também dar essa olhada, dar uma pesquisada, claro, né? O preconceito, ele nunca vai ser a solução. É interessante que a gente compreenda e respeite essa luta, tá? Eu deixo aqui para vocês ficarem mais atentos esse vídeo, tá? Que é da Lorelai Fox, tá? Ela explica muito bem o que é esse pajubá, que é essa linguagem, né, LGBTQI+, para que vocês compreendam melhor essa questão, porque ela explica sobre a questão do Enem, e fica mais claro, tá? Então, eu peço que depois vocês deem uma pesquisada, né? Assistam um vídeo, por favor. Aqui eu coloquei alguns desses dialetos, tá? Dialetos, como eu falei, muito divertidos. Tô aqui correndo contra o tempo, porque eu já tô nos finais. Mas, por exemplo, aqui a gente tem o homossexual, né, que é malhado, mas ele é afeminado. Ele é chamado no Pajubá como Barbie, né? Olha como engraçado, né? Super divertido. Ou então, quando a notícia é muito rápida, chega uma novidade, a gente chama de bafão. Ou notícia pode se chamar de bafo, né? Um gay ou um travesti, né, pode ser que tá, né, vestido de uma maneira muito massa, né? Eles chamam de look ou gay babadeiro. Né? Bi, no caso, pode ser o diminutivo de bicha, certo? Bofe, no caso, é esse homem que é bonito, bonitão e tal. Bicha bofe, no caso, é um homossexual, só que não é um homossexual afeminado, tá? Aqui são alguns termos. Como vocês viram aqui, né, são termos bem engraçados e outros termos também que te explicam um pouco sobre o que é essa orientação, sobre essa identidade também sexual. E isso é muito importante, tá? Aqui são diversos. A gente tem, assim, tem um dicionário, né, enorme. É porque eu tentei baixar e não consegui para enviar para vocês, mas eu vou ver se eu consigo, tá? Mas o vídeo, né, da Fox, ela explica muito bem. Aqui tem outros, ó, outros termos. Ó, carão, fazer pose, close, né? Fazer a linha da pessoa metida, né? Vocês já fizeram muito close. Close errado, né? Que é quando você tem uma atitude errada, quando você vacila com alguém, né? Você, poxa, que close errado que tu deu agora, bicha. Ou então, kakura, né? Eles colocam como um gay, né? Um homossexual, só que mais velho, né? Idoso. Ó, caminhoneira, que é uma lésbica, só que masculina, né? Bem masculina. Tem muito, ó, gente, ó, o tanto aqui, ó, picumã, cabelo, picumã de aqui, peruca, muito, ó, POC, né, os POCs. POC geralmente é o gay que é feminino, né, que é mais afeminado e é bem novinho. Pronto, tem muitos, né, galera? Depois vocês dêem uma pesquisada, assistam um vídeo, né, da Fox para vocês compreenderem melhor, tá bom? E claro, né, não poderia não deixar de falar do nosso dialeto, né, nordestino. A gente vai finalizar, né, com esse dialeto nordestino, tá bom? Me aguentem aí, tá, gente? Aguenta, já tô finalizando. Em relação ao dialeto nordestino, né, é muito importante que a gente compreenda que Nordeste é a região brasileira que possui a maior quantidade de estados, né, que a gente fala de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, sei lá, dentre mais, né? Então, a cultura popular do nosso Nordeste, ela é muito rica, como vocês bem sabem, né? Por quê? Porque a gente está falando de artesanato, de musicalidade, religiosidade, culinária, festividade, sei lá, mito, lenda, cultura no geral, tá? E claro, né, o nosso sotaque ele é muito massa, né? Não poderia, claro, deixar de falar dessas expressões, dessas palavras que também são divertidas, né? Que praticamente só o povo nordestino compreende, mas, claro, né? É interessante que a gente faça essa análise.
Eu até coloquei esses termos aqui que acredito que vocês concordam. Ó. Nordestino não é rico. Nordestino é o quê, galera? Estribado. Estribado, Nordestino rapaz. é estribado. Nordestino não corre, ele dá o quê? Umas carreiras. Nordestino não ri, ele o quê? Ele se abre. É sim. Nordestino não dá volta, ele o quê? Ele arrudeia. Nordestino não é esperto, ele é o quê? Desenrolado. Ele não é sortudo, ele é o quê? Cagado. Né? Ele não faz gozação, ele fresca, né? Não vai embora, ele pega o beco. Ele não ouve barulho, ele ouve zoada. Ele não abraça, ele arrocha. Ele não é o bonzão, ele é arretado. Olha aí como os termos são super divertidos, né? O nosso termo também, o nosso dialeto, ele é divertido, tá? Eu acho muito engraçado, dou o maior valor ser nordestina, principalmente cearense, né? Porque a gente Tia, puxa muito, cadê barroada? Cadê barroada, eita. barroada? Tá tendo barroada. Olha como a gente enfatiza muito o R, né? Porque o Nordeste, ó, o Nordeste, ele puxa muito essa questão do R, tá? Eu acho muito interessante. Ó, eu deixo aqui, ó, um vídeo também, ó, tá? Sobre palavras nordestinas. O vídeo também é super divertido. Ó, deixo aqui outros termos nordestinos, ó, para vocês depois em casa darem uma olhada, ó. Deixo bem mais, ó. Ó, o tanto. Tem bem mais, é porque a Maria, Deus defende se eu botasse tudo. Tem outro vídeo que é da Rosiclé, que é uma humorista, né, cearense, para vocês, né, também compreenderem outras gírias que a gente tem. E claro, né, só enfatizando aqui gírias que a gente já explicou, né, a gente já estudou aqui no início da aula, que gíria ela aparece em relação a um determinado grupo. E por pertencer a um determinado grupo, outro grupo, obviamente, não vai compreender, né, essas gírias. Então, vai depender muito desse grupo social, tá? Pronto, ó, deixei aqui exemplo de algumas gírias, ó, que a gente vê em determinados grupos, tá? O jargão que eu falei para vocês, né, que geralmente é uma fala que eu utilizo num grupo profissional, né, num grupo específico profissional. Por isso que eu citei o médico, né, professor. O estrangeirismo, né, ou o neologismo também é outro tipo de linguagem que a gente precisa estudar, tá? Geralmente são alguns termos que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, mas são termos estrangeiros, como brother, né? E aí, brother? Então, é um termo estrangeiro, mas que a gente utiliza na nossa língua, tá? E o neologismo, preste atenção, neologismo é quando eu crio palavras. São palavras que a gente cria. Por exemplo, a palavra sofrência é uma palavra que a gente criou. Ou então, internetês é uma palavra também que a gente criou. Então, estrangeirismo é quando a gente utiliza alguns termos, claro, que não são, né, brasileiros na nossa fala. E neologismo é quando eu crio uma palavra. Tá bom? Pronto, ó, coloquei aqui várias expressões de exemplo. E finalizo real, né, com o preconceito linguístico. Tá? A gente, inclusive, enfatizou muito bem isso lá no início da aula. Não existe fala errada, existe um momento de você falar formal e um momento de você falar informal. Então, aqui nesse ponto do material, depois peço para que vocês aprofundem em casa, porque eu enfatizo muito bem essa reflexão sobre o preconceito linguístico, por que a gente não deve praticar esse tipo de preconceito, né, já que a gente tem diversos tipos de variações, dependendo de cada comunicação, de cada grupo, né, de cada grupo particular, tá? Então, o preconceito linguístico, ele não é o melhor caminho, tá? Inclusive, pode ser, a gente pode até entender como visão xenofóbica, a gente não quer isso, tá? Então, deixo também um vídeo, inclusive, do Emicida falando sobre isso, acredito que vocês conhecem o Emicida, deixo aqui 2 vídeos dele. Deixo também um exemplo, né, que foi até há pouco colocado nas redes sociais. Se encaixa, dependendo do contexto, tá, Lucas? Se a fala ela for no nível tão preconceituoso a atacar diretamente a região, acaba sendo xenofóbico, tá? Eu coloquei esse exemplo, que é um exemplo bem atual, não sei se vocês viram, tá? Que foi de uma atriz ou blogueira, não... eu sei que ela é apresentadora, em que ela utiliza o termo paraipaba, né, para coisas erradas, né? E o termo Paraipaba está relacionado a Paraíba, querendo ou não, né? E, claro, gerou diversas
né, repercutiu bastante, né, ela disse que foi mal compreendida, mas na verdade a gente tem que tomar cuidado em utilizar alguns termos, né, porque podem acabar ofendendo a cultura, né, o costume de uma determinada região. Isso pode também ser visto como preconceito, tá? Pronto, ó, só enfatizo aqui a questão do preconceito, né, para depois vocês lerem, e também enfatizo nessa diferenciação para vocês entenderem de uma vez por todas o que é uma linguagem formal e o que é uma linguagem informal. Então, linguagem formal é o que está realmente relacionado à gramática, tá? E linguagem informal é a linguagem coloquial, né, que normalmente a gente utiliza em grupos, né, que a gente tem de amigos, no WhatsApp, tá? Agora, a linguagem formal a gente chama também de linguagem culta, porque segue, né, obedece à gramática, tá? Então, isso aqui, essa diferenciação, uma diferenciação muito básica, ó, vou colocar aqui até outros exemplos, para que vocês compreendam de uma vez por todas, né, a diferença de uma para outra, tá bom? Ó, coloco aqui vários exemplos, ó. A gente está muito cansado, ó. Linguagem totalmente, né, informal. Agora, ó, nós estamos muito cansados. Já é uma linguagem formal, né, ou culta, como eu chamo. Okay? Então, a gente precisa também fazer essa diferenciação, ó. Então, deixo mais exemplos para que em casa vocês aprofundem esses estudos. E pronto, galera. Eu sei que eu falo muito, é porque realmente, gente, é muita coisa e o assunto também é mó massa, pô, é mó legal. Mas deu para compreender, meu povo? Deu para compreender, né? Pronto. Então, minha gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês em mais uma aula aqui comigo, tá? Então, eu gravei, quando for mais tarde, eu envio para vocês o link, porque demora a baixar, né? Quando eu gravo aqui, demora a baixar, eu coloco no YouTube e envio o link para vocês. Mas o material já está lá no Class e a atividade também. Beijo, gente. Bom almoço, né? Porque já está na hora do almoço. E até a próxima. Beijos, gente. Um abraço aí no coração de todos. Tchau, tchau. Tia, Oh. a atividade de Desperte Português é para enviar no Classroom, é?